Olá a todos, começamos mais um programa TV Cidadã, que hoje vai falar sobre a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Para falar sobre o assunto, convidamos para o programa de hoje a juíza do trabalho, Sara Paixão, a quem agradeço a ter aceitado nosso convite. Sara. Nós que agradecemos. Doutora, quando ocorre essa semana? Como se faz para participar dessa semana? Bom, essa Semana Nacional de Conciliação, ela ocorre agora no próximo mês, do dia 16 a 20 de março. E todas as partes que têm interesse em que haja a inserção do seu processo nessa Semana de Conciliação, só é comunicar para os seus advogados, em um primeiro momento, que aí seus advogados se utilizará de qualquer um dos meios internos do próprio tribunal para que esse processo seja incluído nessas pautas de conciliação, ou mesmo poderá entrar em contato através do site do tribunal, que é o www.trt19.jus.br. Temos o e-mail também, que é o conciliar@trt19.jus.br, ou mesmo podem comparecer ao núcleo de conciliação, que fica no térreo do prédio do Tribunal Regional da 19ª. A Justiça como um todo, ela sempre tem defendido, principalmente nos últimos anos, essa conciliação, até como uma forma de dar mais celeridade aos projetos. De uma maneira geral, a Justiça do Trabalho faz isso até de forma mais acentuada. Como tem sido essa evolução da conciliação na Justiça hoje, no caso da do trabalho? Bom, já é da própria natureza da Justiça do Trabalho que haja essa tentativa da conciliação, porque há inúmeras vantagens para as partes quando elas chegam a uma composição por meio de um acordo. Podemos dizer que uma das grandes vantagens, inclusive, é o grau de satisfação que traz para as partes, na medida que elas próprias chegam a um acordo, enquanto que quando o processo ele é decidido por um juiz, por meio da sentença, essa sentença é imposta para as partes, e geralmente uma parte é satisfeita e a outra parte não. Então, dá essa possibilidade das partes conversando, chegar a um acordo e pôr fim a um conflito. Nem será pôr fim mais ao processo por meio de sentença, mas ao próprio conflito existente entre eles, traz um ganho de satisfação enorme. E no seu trabalho, há essa divulgação, essa possibilidade de acordo, desde as nossas audiências iniciais, onde é esclarecido para as partes as vantagens de realizar um acordo, onde são lançadas propostas, apontado para as partes a própria situação do processo, as provas que deverão ser produzidas, a quem cabe produzir as provas naquela situação específica, e a possibilidade da realização do acordo, sendo que além dessa audiência inicial, ainda haverá possibilidade de realização de acordo em qualquer fase do processo. Então é bom que fique claro para as partes que ultrapassada essa fase, se não fez o processo naquela audiência inicial, mas havendo um interesse na realização desse acordo, é só entrar em contato com o advogado ou então qualquer uma das varas para tentar incluir esse processo em pauta, porque poderá ser realizado o acordo em qualquer fase do processo. O processo pode estar aguardando uma audiência de instrução, já pode ter sido proferida uma sentença por um juiz, ou mesmo estar em fase de execução ou no segundo grau, que ainda assim poderá ser realizado o acordo. Nós costumamos inclusive a falar que qualquer tempo é tempo para se realizar o acordo. No caso dessa conciliação, quando se é proposta, chega a ser a maioria o número de pessoas que aceitam essa conciliação? Bom, a gente não tem como informar exatamente de números, de quantas pessoas chegam a conciliar, porque é numa dimensão de todos os processos da Justiça do Trabalho que estão correndo em todas as varas. Mas, se focarmos na Semana Nacional de Conciliação, a gente tem uma média de 50% a 53% dos processos conciliados, sendo que o objetivo do tribunal não é conciliar a qualquer custo. Que isso fique bastante claro para a população e para as partes, que o objetivo não é fazer uma conciliação a qualquer custo. O objetivo é que as partes cheguem a um acordo e que esse acordo seja um acordo razoável e um acordo que traga bons resultados para as duas partes. Então, a população tem que ficar até ciente e ficar segura que à medida que elas incluem esses processos nessas pautas de conciliação, vão ser recebidos por uma equipe de servidores que são capacitados e treinados para auxiliar nesse acordo, vão estar sob a coordenação de um juiz que analisará
e terá que analisar e ver se aquele acordo realmente é vantajoso para as partes. Então, não será homologado qualquer acordo, não será homologado que venha, de repente, a afastar ou ofender qualquer direito do trabalhador. Serão acordos razoáveis e justos. Por isso que não há uma preocupação exata com números. A preocupação é que as partes realmente saiam satisfeitas, que o acordo seja realizado de forma a beneficiar tanto a parte autora quanto a parte ré. No caso de uma conciliação, pode-se entender que nessa conciliação torna-se necessário que as duas partes cedam de alguma maneira? Isso, teve a ver com concessões recíprocas, né, que é o que a gente chama. Tanto uma parte cede de um lado, a outra parte cede de outro e chega a um termo comum, a um acordo. Mas isso daí, em alguma maneira, não pode trazer uma insatisfação, ainda assim, de uma parte que se sentia segura de que tinha pleno direito? Bom, nessa situação, se a parte não está, sente que seu direito está sendo violado, ela poderá ter a liberdade plena de falar que não aceita os termos do acordo. Nós só vamos homologar acordo a partir do momento que as duas partes estejam satisfeitas e derem a concordância ao acordo. Então, se uma parte está achando que seu direito está sendo violado, após todos os argumentos trazidos, se ela continua achando que aquele acordo não vai beneficiá-la, então o acordo não será homologado, não será feito. E o processo correrá normalmente, seguirá seu rito processual normal. No caso da Semana Nacional, que tipos de processos podem ser incluídos nessa? Bom, em um primeiro momento, são os processos que tramitam na Justiça do Trabalho. É bom também que fique claro para a população que aqueles processos que tramitam, de repente, em outras justiças, a exemplo da Justiça Comum Estadual, como os processos que correm nas varas cíveis, varas de família, esses processos não podem ser incluídos nessa semana de conciliação, que são aqueles processos que tramitam na Justiça do Trabalho. E a partir do momento que o processo tramite na Justiça do Trabalho, como eu já falei anteriormente, independentemente da fase que ele se encontre, poderá haver essa inclusão nessa pauta para conciliação, nessa Semana Nacional. Caso passe a semana, é possível solicitar essa conciliação logo depois? Pode, perdendo o prazo dessa Semana Nacional de Conciliação, que é um evento, inclusive, criado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, juntamente com o TST, as partes podem, a qualquer momento, requerer, informar esse interesse da inclusão do processo em pauta. Inclusive, o nosso regional conta, desde 2012, com um núcleo de conciliação, que ele funciona o ano inteiro, permanentemente. Então, onde é esse núcleo? O núcleo de conciliação fica no térreo do prédio do Tribunal Regional do Trabalho, fica anexo ao edifício Pontes de Miranda. Aí podendo procurar esse núcleo em qualquer momento do ano? Pode procurar o núcleo. Isso daí, existem períodos de recesso? Existe período... Bom, o núcleo funciona de segunda a sexta, sendo que de segunda a quinta, das 8 às 15 horas. Aí, sexta-feira, o expediente fica até às 14 horas. E tem um período de recesso da própria Justiça do Trabalho, né, que é do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro. No caso desta semana, existe alguma meta, alguma expectativa da Justiça do Trabalho para Alagoas em número de processos? Bom, há uma expectativa de inclusão de cerca de 1.400 processos nessa Semana Nacional de Conciliação. Desses 1.400 processos, 150 processos aproximadamente serão incluídos nas pautas do núcleo de conciliação e os demais processos eles são distribuídos para as varas de todo o regional, inclusive dos interiores também, não só de Maceió, mas as varas de trabalho de todo o interior estarão também com pautas de conciliação. Hoje são quantas varas? Bom, nós temos 10 varas na capital, mais 12 varas no interior. E todas elas estarão trabalhando nessas pautas para a tentativa de acordo. No caso de um universo de 1.400 processos, a maioria se concentra na capital? Bom, a maioria se concentra porque a demanda na capital é bem maior, né? Então, e temos um núcleo também de conciliação que fica na capital. Então, acaba que na capital tem um maior número de processos, mas nos interiores também estarão funcionando normalmente, com pautas normalmente, inclusão de processos. Como está a questão das varas do interior? Consegue hoje a Justiça do Trabalho contemplar todo o Estado?
Bom, contempla todo o estado, com as varas, agora algumas varas do interior, elas têm jurisdição em várias outras cidades, que como não tem como ter vara em todas as cidades do estado, algumas varas específicas contemplam a jurisdição das cidades circunvizinhas, que nós chamamos. No caso, saindo dessa semana nacional, as estratégias fora essa semana para se criar essa cultura de conciliação têm sido elaboradas de que maneira? Bom, a Semana de Conciliação é uma das estratégias que o Tribunal Superior do Trabalho está utilizando para conscientizar a população e o nosso dia a dia nós já somos condicionados sempre a estar tentando a possibilidade desse acordo nas próprias audiências trabalhistas. Então, no dia a dia, nas varas do trabalho, o juiz que está presidindo a audiência, ele já tenta conciliar, tenta resolver aquele conflito no primeiro momento que aquele processo é posto na mesa de audiência. No caso, o Brasil, ele tem, principalmente após 2014, que nós tivemos uma ampla discussão eleitoral, digamos assim, e se falou muito em direitos trabalhistas. A presidente eleita chegou a falar que não mexeria, e alguns já mexem nisso. Causa algum tipo de conflito, causa algum tipo de insegurança essas mudanças para trazer uma conciliação, para trazer entendimento sobre essas leis trabalhistas? Não, essas alterações, essas mudanças pontuais que estão ocorrendo são levadas em consideração quando está sendo feito o acordo, mas no cumprimento, no objetivo da realização do acordo, não há qualquer tipo de interferência. São levadas em considerações até mesmo para as partes saberem quais direitos que elas têm atualmente. A gente não pode trabalhar com um direito que de repente não exista mais, que não haja mais previsão legal. Mas em termos de conciliação de acordo não há qualquer interferência. A gente tem momentos em que, tipo, até recentemente mesmo, com a lei da empregada doméstica, pode ter provocado novos posicionamentos. Como a Justiça do Trabalho tem tratado nesse sentido? Principalmente dessa questão doméstica, que antigamente não tinha uma carteira assinada. Você procurou mais buscar esses direitos, buscar entendimentos nesse sentido? Bom, teve um aumento realmente de procura do Poder Judiciário, houve um aumento do número de reclamações trabalhistas da categoria dos domésticos, até porque a partir do momento que passou a ser divulgado na própria mídia nacional, nos meios de comunicação, as pessoas, a população passou a ficar mais ciente dos seus direitos, então automaticamente passaram a procurar mais a Justiça do Trabalho. Então houve um aumento nas reclamações trabalhistas nesse aspecto, sendo que foram tratadas normalmente como todas as demais reclamações trabalhistas, inclusive nas audiências são expostos os direitos que realmente as partes, a população possui, porque às vezes também de forma equivocada é passada uma mensagem interpretada pela população de uma forma equivocada e chega na sala de audiência, inclusive, ao esclarecimento dos reais direitos que a parte possui. Os empregadores estão conscientes também desses direitos dos empregados? Bom, há uma conscientização coletiva, né? Nós estamos no mundo atual onde há uma divulgação dos próprios direitos que as partes, que os empregados possuem, e há essa conscientização também da parte contrária, né? Da parte ré. Sendo que isso, obviamente, que não impede também o descumprimento, né, desses direitos. Existe um certo posicionamento de que alguns empregadores chegam a descumprir, não por falta de conhecimento, mas por até conhecimento, por acordos diretos com os empregados, as leis trabalhistas. Como a Justiça do Trabalho vê situações em que o próprio trabalhador participa de um acordo que ultrapassa essa lei trabalhista e como isso daí, uma vez revelado que havia um acordo, como isso chega num processo que aí termina indo no caminho para um pedido de conciliação, de um projeto como esse?
Bom, esses acordos que você está se referindo, que no caso são os acordos fraudulentos, né? Eles só chegam ao Poder Judiciário a partir do momento que a parte vem e informa. Né? Somente com essa informação e com o ajuizamento da reclamação trabalhista é que a Justiça tem o conhecimento e que ela pode agir. E a partir do momento que é informado esse tipo de acordo fraudulento, por exemplo, aí começa todo o trâmite processual para ver se houver sido realmente comprovado que houve um acordo fraudulento para ser anulado e reconhecido todos os direitos que a parte poderia ter. Um trabalhador que fez esse acordo fraudulento, ele pode se sentir constrangido de procurar a justiça? Não, em momento algum. O trabalhador, a partir do momento que há uma previsão legal de todos os seus direitos, em momento algum ele deve se furtar, evitar de ir à Justiça do Trabalho, postular todos os direitos que possui. Essa semana de conciliação, inclusive, que vai ocorrer agora em março, é uma tentativa de aproximação também do próprio Poder Judiciário com a população, contribuindo inclusive com a promoção da cidadania. Então, há que haver um estreitamento desse laço entre o Poder Judiciário e a população, e toda vez que houver violação dos direitos, tem que procurar a Justiça e ajuizar a reclamação trabalhista que entende devida. Eu vou abordar mais desse assunto, justamente desses acordos fraudulentos, como pode ser combatido, mas no próximo bloco a gente vai para um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Nós estamos falando sobre a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Falávamos sobre a semana, que vai do dia 16 a 20 de março, e falávamos também sobre alguns processos que terminam sendo selecionados. São num volume de 1.400, mas como é feito esse processo de seleção? Bom, as próprias varas fazem uma triagem desses processos, porque nem todos esses processos que são incluídos nessa semana de conciliação são processos em que as partes demonstraram interesse. Há aqueles que as próprias varas fazem uma triagem de alguns processos que consideram mais aptos para a realização de acordo, algum processo, de repente, que tem valores a ser liberados entre as partes, a depósito recursal, quando já tem algum valor no processo, então inclui esses processos em pauta, automaticamente, obviamente notificando as partes para comparecer em juízo na data designada, e juntamente para que eles sejam incluídos juntamente com aqueles outros processos que são requeridos pelas próprias partes. Isso é feito uma comunicação antes? Se é telefonado, carta? Não, a notificação ocorrerá normalmente como a notificação de qualquer outro ato processual. Os advogados serão notificados para que informem as partes e será designado a data e o horário da audiência. Existe, não querendo, não havendo essa concordância, esse processo não é incluído? Não, o processo é incluído em pauta. As partes serão notificadas para comparecer. As partes comparecendo demonstrarão seu interesse ou não em realizar um acordo. Agora, é importante que as partes compareçam à audiência designada no horário marcado para que informe se tem interesse de realizar o acordo, informe se não tem. Também é interessante que compareçam para informar os motivos pelos quais não quer fazer o acordo, até mesmo porque há uma possibilidade, de repente, de esclarecimento naquela situação, no momento da audiência, e, de repente, mesmo assim, a parte, no momento da audiência, chegar à conclusão de que é melhor fazer o acordo e realizar o acordo. Até porque um processo desse que não ganha uma conciliação pode passar anos na justiça? Isso. Pode passar anos a depender da fase processual que pode chegar. Né? Apesar da Justiça do Trabalho ser uma justiça célere, contamos com audiências a todo instante, audiência inicial, audiência de instrução, há a possibilidade desse processo chegar em grau de recurso no segundo grau ou mesmo em instância superior. Então, há uma diminuição desses atos processuais. No caso dos dias 16 a 20, como se organiza a justiça para esses dias? São 3 horários? Como é que isso funciona para dar conta de uma demanda tão grande? Bom, a Justiça estará, no núcleo de conciliação, estará fazendo audiências tanto de manhã quanto à tarde. As varas de trabalho, ela seguirá seu cronograma normal de pauta de audiência, que já ocorre todos os dias, pauta de audiência nas varas. Serão incluídos processos nessas pautas de audiência e o núcleo estará praticamente direcionado nessas conciliações, nessas pautas que são agendadas. Então, vai ter a equipe de servidores que vai estar lá juntamente com o juiz coordenador para auxiliar as partes e realizar audiência durante o turno da manhã e no período da tarde. Nesse também. período, o tribunal fica completamente concentrado nessa ação?
Bom, o tribunal funciona normalmente, né? A atividade jurisdicional continua normalmente, as pautas de audiência continuam, as sentenças, sendo que é mais uma atividade atribuída ao tribunal. Aí, enfocando que a semana, o núcleo de conciliação fica girando em torno da semana de conciliação e as varas continuam suas atividades jurisdicionais normais, com a inclusão de processos nas pautas de audiência. Então, o tribunal funciona normalmente. Quando se começa um trabalho como esse da semana, quantos meses são necessários para se organizar, para se conversar? Porque são 24 tribunais, não é isso? Isso, 24 regionais. E isso daí, certamente existe um planejamento nacional. Como é que se deu? Quantos meses foram de preparação para essa semana? Bom, o próprio Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho informam, já possuem um cronograma das datas que serão realizadas essa semana de conciliação, essa semana nacional, informa para os regionais e cada regional faz a organização dessa semana nacional. Aí começa meses antes com essa seleção de processos que podem ser incluídos independentemente do requerimento das partes. Tem o período que é aberto para as partes fazerem esse requerimento da inclusão do processo e tem o outro período, inclusive, de notificação das partes, porque tem que ser notificada com antecedência para comparecer no local e no horário designado. Então, antes mesmo dessa semana, esses trabalhos, meses antes, já vêm ocorrendo, os servidores já vêm trabalhando na expectativa de, na semana, ocorrer conforme planejado e as audiências ocorrerem normalmente. O trabalho envolve idas a Brasília? Ou isso daí é feito apenas por sistema? Não, envolve idas a Brasília, porque temos as reuniões que são realizadas no Tribunal Superior do Trabalho, são realizadas reuniões com gestores de conciliação de todo o país. Essa conciliação ela não foi de uma hora para outra criada, já vem ocorrendo todo ano, sempre há reuniões com gestores, então há muitos juízes envolvidos no país inteiro com essa Semana Nacional de Conciliação e há inclusive um preparo dos servidores para atuarem nessa semana. Há cursos que são disponibilizados tanto para os servidores quanto para os magistrados que são responsáveis por essa Semana de Conciliação. Então envolve até uma aprendizagem de toda a equipe para poder trabalhar com as partes e poder auxiliar para que elas cheguem realmente a um acordo, a uma conciliação, porque há diversas técnicas, inclusive, diversos cursos são realizados para auxiliar na realização do acordo. Pode-se revelar alguma dessas técnicas? As partes podem comparecer na Semana Nacional de Conciliação e descobrir as técnicas. Sempre acontece no mês de março? Vai variando. Observa sempre esse período do primeiro semestre. No primeiro semestre sempre é realizado, mas fica entre março e abril, geralmente. Brincando sobre a questão das técnicas, uma das técnicas é convidar todos a ceder um pouco também nesse sentido? Isso, com certeza. Existe uma apresentação de argumentos para se conseguir, além dos argumentos naturais de tempo, existem pontuações sobre cada processo? Existem pontuações, existem análise dos processos, os processos são analisados, são verificadas as argumentações das partes, inclusive até a própria fase que ele se encontra direciona o tipo de argumentação, de acordo que pode ser realizado no processo. Porque tem processos que já tem sentença com valores exatos. Nesse tipo de processo, onde já o reconhecimento do direito do empregado, o acordo tem que respeitar o que já foi determinado, o que já foi determinado pelo juiz. Então, tem que ser um acordo que tem que levar em consideração uma sentença já proferida pelo juiz. Então, há outros processos que não há uma sentença. Então, será levado em consideração as argumentações, os pedidos, o tempo de contrato de trabalho, o número de pedidos. Então, tudo isso é analisado para poder chegar num acordo. Em uma entrevista com o Marcos Bernardes de Mello, ele contava que durante tinha um processo dele que durou tanto tempo sobre um terreno que quando concluiu tudo, o terreno já não valia mais nada. Isso daí é uma forma de explicar também que o tempo pode ser extremamente desgastante para as partes, não é isso? Desgastante porque elas vão levando aquele problema por anos e anos, até o próprio conflito existente entre as partes vai permanecer, sem contar da própria demora que pode ocorrer num processo até chegar ao resultado final. Ao passo que no acordo, elas podem chegar num termo, às vezes não é exatamente o valor que a parte
pretendia, mas às vezes o acordo também, como está tratando de parcelas e de direitos que ainda dependem de prova numa instrução, o acordo às vezes pode até ser maior do que o valor que ela teria direito se viesse uma sentença. Porque quando a gente está tratando de um acordo, a gente também está falando de direitos que ainda não se sabe se vão ser comprovados ou não nos autos. Porque o juiz, quando ele profere uma sentença, ele trabalha com as provas que são trazidas aos autos. Então as partes muitas vezes falam que, mas eu tenho certeza que isso acontecia. Mas às vezes não vem para os autos da forma. Então é bom que as partes tenham esse conhecimento de que, em que pese o juiz, ele busque sempre a verdade real, o que de fato aconteceu, o juiz também se limita às provas que são produzidas no processo. Então, de repente, se ela não tem como comprovar aquilo que ela alega, às vezes um acordo é a melhor saída, que sai com um valor, sai com uma possibilidade de receber, e a outra parte também sai com essa possibilidade de pagar o processo, enfim, e poderem resolver esse conflito. Isso daí é claramente uma vantagem para o empregado. Que vantagens tem a empresa dessa conciliação? Bom, a empresa também possui inúmeras vantagens, porque quando a gente fala em acordo, vai se tratar de parcelamento, a possibilidade de pagamento desse valor, se pode ser à vista, vai haver um parcelamento. Muitas vezes os juros vão ser menores do que um processo que está correndo, que daqui a 2 anos, 1 ano, sai uma sentença que já está definitiva, vai estar juros correndo esse tempo inteiro. Então, quando a gente faz um acordo, tem essa possibilidade dela se planejar para poder pagar os acordos. Isso ocorre, inclusive, muito com os grandes litigantes, que possuem um grande número de processos na Justiça do Trabalho, que inclui esses processos em pautas, até mesmo para fazer um planejamento de pagamento e quitar todos esses processos. Então, ela pode se planejar para pagar, ao invés de ter uma sentença, de repente, surpresa, com um valor que ela não saberia qual seria exatamente. As grandes empresas são uma das principais beneficiadas. Em semanas como essa, ela consegue demandar todos os processos? Digamos que elas não serão as principais beneficiadas, porque qualquer empresa, qualquer processo pode ser incluído. O benefício é para todos. Agora, se essas empresas demonstram esse interesse e fazem o requerimento, haverá a inclusão desses processos. Mas os processos são para todos os processos que estão correndo na Justiça do Trabalho, independentemente da empresa que esteja no processo. Novamente, no caso falando em grandes empresas, é inevitável que a gente pense nas usinas. Elas são um dos beneficiados, não seria bem a palavra, mas assim, um dos principais protagonistas numa semana aqui, quando se trata de um estado como Alagoas? As usinas do estado de Alagoas estão passando por uma situação financeira difícil, algumas usinas em recuperação judicial, outras em falência. Então, essas situações específicas acabam impedindo um pouco, dificultando um pouco a inclusão desses processos nessa semana de conciliação. Mas, como eu falei, qualquer processo, independentemente de ser de usina, ou seja, de uma pequena empresa ou de uma grande empresa, poderá haver inclusão nessa semana de conciliação. Só recapitulando, dia 16 a 20 de março, como procurar para a gente informar? Tem informações no site? Tem informações no site. Que é o www.trt19, não é isso? Isso, .jus.br. Lá vai ter um link da Semana Nacional de Conciliação, inclusive vai ter um link do Núcleo de Conciliação. Acessando esse link, lá tem todas as informações com horário, como requerer a inclusão desse processo. Inclusive lá também consta um e-mail que pode ser utilizado para a inclusão do processo, que também é o conciliar@trt19.jus.br, e tem telefones para contatos lá, só entrando no site já tem todas essas informações. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter feito essa entrevista, muito obrigado. Nós da Justiça do Trabalho que agradecemos. Agradecemos também a você pela audiência, esperamos ter esclarecido as dúvidas e até uma próxima oportunidade. Até mais.